Marcos 11, 20 a 24. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Lemos nos versos anteriores que Jesus amaldiçoou a figueira. E quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele estava a mostrar o seu poder em julgar. Se Jesus, através de uma palavra, pôde matar uma árvore desde as suas raízes, então o poder de Deus é uma realidade tremenda para a destruição. Mas Jesus queria ensinar os seus discípulos sobre a oração. E este ensino de Jesus foi explotado por Pedro. Pedro lembrou-se do que Jesus tinha feito no dia anterior. A oração começa quando nos lembramos de como Deus, no passado, ele tem feito chegar o seu poder até à terra. Em Deuteronômio, que é a repetição da lei, lemos muitas vezes, lembra-te. Por exemplo, em Isaías 48, 8 a 11, nós lemos: Lembrai-vos disto e tende ânimo. Reconduziu ao coração a prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas. Porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o terminei e também o farei. Lembrai-vos, reconduzi ao coração. Os salmos também estão cheios de chamadas à nossa lembrança, pois quanto mais nos lembramos como Deus operou, como Ele foi no passado, mais a nossa fé se fortalece. Aqueles que são novos na fé estão em desvantagem em relação àqueles que estão há mais tempo na fé e têm visto Deus responder às orações. E sabem que não são coincidências. Quanto mais lemos a Bíblia, mais podemos ver como Deus agiu no passado. O crente que ora, por forma a desbloquear o poder de Deus, tem um grande entendimento desse poder, pois conhece a história, conhece aquilo que Deus fez no passado. A fé que desbloqueia o poder de Deus não é a fé na fé, mas a fé em Deus. Tende fé em Deus, disse Jesus. O que Jesus está a dizer aos seus discípulos é que orar não é uma questão sobre a fé, mas antes uma questão sobre Deus. Confiar em Deus. Não é uma questão da natureza da fé, mas antes do caráter de Deus. A oração tem a ver com a nossa confiança em Deus, no seu poder, no seu propósito, nas suas promessas, nos seus planos, na sua vontade, etc. A oração tem a ver com a nossa fé num Deus que sabe muito melhor do que aquilo que nós sabemos. A oração é para que o nome do Pai seja santificado, para que o seu reino venha e seja feita a sua vontade. A oração, que é feita para satisfazer as nossas concupiscências, para exigir coisas de Deus, não vai trazer o poder de Deus até nós. Como lemos em Tiago 4, 1 a 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adultos e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A oração não é para satisfazer os nossos deleites, para satisfazer as nossas concupiscências. Mas se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Primeira carta de João 5, 14 e 15 nós lemos: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Orar é em total confiança em Deus, em total entrega da nossa vida a Ele.
O crente que ora por forma a desbloquear o poder de Deus tem um grande entendimento que o melhor de tudo é a vontade de Deus, pois confia totalmente nele. Jesus disse que, em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, era que te lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Não é para levarmos à letra esta expressão, ergue-te e lança-te no mar, pois nem Jesus fez algo semelhante durante o seu ministério. Muitas vezes já usamos a expressão, esta pessoa move montanhas. Jesus está a falar de coisas muito difíceis, até impossíveis aos nossos olhos. Quem é então aquele que pode mover montanhas? É aquele que não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. É aquele que crê, não no que o seu coração pecaminoso deseja, mas crê em Deus, pois não é a nossa fé que move montanhas, mas é a fé em Deus. A nossa fé é apenas uma forma de ativar o poder de Deus dentro do enquadramento dos seus propósitos. Aquele que não duvidar de quem? De Deus. Não é não duvidar das nossas palavras, mas duvidar dele, como lemos em Tiago 1, 6 a 8. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre duvida dele, duvida de Deus. A questão é se cremos em Deus ou duvidamos de Deus. Uma fé pequena basta para ativar o poder de Deus. Jesus disse a Pedro que a sua fé era pequena, mas foi essa fé que o fez andar sobre as águas. Lemos isso em Mateus 14, 29 a 31. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro tinha pouca fé, mas isso não impediu dele andar sobre as águas. Jesus diz, por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Orando, a oração da fé em Deus, alinhados com a vontade, o propósito, o projeto, o plano de Deus. E sempre que fazemos isso, o poder de Deus é desbloqueado e grandes coisas acontecem na nossa vida e na vida da Igreja.